Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Pessoal, essa foi a palavra de Josué, aquele homem de fé que venceu as dificuldades e saiu lá do Egito e foi um daqueles que alcançaram a terra prometida. Porque ele sabia que tinha coisas que não dependia dele, mas dependia de Deus colocar a mão para ajudá-lo. Mas são muitos que olham para as dificuldades e acabam deixando de crer. E quando você faz isso, você não está sendo, negligente apenas de não estar com fé no seu coração, não. Mas você acaba desprezando o que Deus deixou escrito. E se Ele deixou escrito, deixou para que você tome posse, para que você alcance as promessas dele na sua vida. E eu queria fazer essa reflexão com a senhora hoje. Está aqui no livro de Números, capítulo 14, versículo 8. Olha só o que diz. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temas o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Por que Josué falou dessa forma? Porque o povo se desanimou diante das dificuldades, diante das lutas que eles estavam enfrentando. E deixaram de confiar na palavra que Deus havia dito. Se Deus os levou até ali, era para dar a eles a terra. E eu e a senhora, o senhor, não podemos nos desanimar diante das dificuldades, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E naquele momento que eles estavam ali dizendo que não poderiam mais entrar na terra, eles estavam duvidando do que Deus falou. E isso não pode acontecer conosco. Porque então a minha fé está sendo uma fé negativa, eu não estou crendo no que Deus me está dizendo. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. E não importa as circunstâncias. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que abriu o mar? Foi Deus ou foi o povo? Foi Deus. Quem foi que fez as muralhas caírem? Foi Deus ou foi o povo? Foi Deus. Mas tudo veio de uma fé acompanhada de uma obediência. Você quer ver um outro fator? Quem foi que fez Abraão se tornar uma grande nação? Foi ele? Por ele próprio, ele já era um homem avançado em idade, a sua esposa estéril, mas ele creu na palavra que Deus lhe deu. Então Deus lhe deu poder para que ele realizasse o que ele já não poderia, pela sua condição humana. E é assim que Deus trabalha. Ele nos capacita, ele nos dá a condição daquilo que eu não estou podendo. Quando? Quando eu creio na sua palavra, quando eu tenho a minha fé naquilo que ele está me orientando. Porque Deus não me obriga a obedecê-lo. Deus não me força a fazer nada. Ele fala comigo. Se eu creio, eu vou ter as consequências por aquela obediência. Agora, se eu não creio, o que ele vai poder fazer se eu não estou acreditando no que ele me está dizendo? Se eu não tenho fé para aquilo? E Deus, se decepcionou. Deus ficou triste com aquele povo. Indignado, em outras palavras. Sabe por quê? Porque Deus falou para Moisés o seguinte: olha, esse povo tem sido rebelde para comigo. Eles não estão sendo rebeldes, a você não, ô Moisés. Eles estão sendo rebeldes a mim, porque eu falei uma coisa para eles e eles estão dizendo outra. E já há bastante tempo que eles vêm me tentando, eles vêm, me provocando. E tem muitas pessoas que elas desagradam a Deus quando você não crê. E é dessa forma que o mal tem trabalhado na vida de muita gente. Tirando dela a fé para com a palavra de Deus. Deus nunca falhou. Deus nunca deixou de fazer aquilo que ele tem dito. E uma coisa interessante também, que não é só com respeito a promessas não, hein, pessoal? É com respeito também à vida eterna. A vida eterna é algo real e verdadeiro.
E por isso que eu tenho que abraçar a fé em seguir a palavra de Deus, porque me leva a ser abençoado nesse mundo, nessa terra, e vai me levar a viver uma vida eterna com Ele. Se lembra que o Senhor Jesus falou? Eu vou para o Pai e eu vou preparar morada para que aonde eu esteja, vocês também venham estar comigo lá. Então as promessas de Deus, tanto para essa terra, é algo real e como também para a vida eterna. Ele disse para Abraão que faria dele uma grande nação e ele fez. O que é que Deus tenha falado ou tenha dito que não tenha sido realizado? Não existe. Por isso que as próprias Escrituras dizem, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai se passar. Então, creia, olha, na palavra de Deus, porque ela é vida, ela é caminho, ela é direção para aqueles que querem viver na bênção do Pai, tá bom? Eu quero deixar com vocês aqui essa reflexão e quero fazer uma oração. Sempre tem pessoas que incluem aqui o nome de um familiar, de um ente querido, de uma pessoa que está passando uma necessidade. Eu quero junto que a senhora agora una sua fé com a minha. Feche os seus olhos aí onde você está agora. Nosso Deus e nosso Pai amado, eu faço essa oração agora por essa pessoa que está talvez desesperada, meu Deus. Recebeu uma palavra de morte, uma notícia má, e no lugar dela amanhecer pensando, meu Deus, naquilo de bom que ela gostaria que o Senhor fizesse, ela tem pensado de uma forma negativa. Ela tem vivido com medo, com dúvidas, de tantas coisas que têm atormentado a sua vida, a sua mente. Mas eu te peço que o Senhor abençoe. Eu te peço que o Senhor a guarde, a livre, a proteja. Eu te peço, meu Deus, que o dia de hoje para ela seja um dia abençoado. E aquilo que ela não estava podendo fazer, que através da fé o Senhor venha ajudá-la a fazer. Porque a única parte do ser humano é crer, é confiar, é lutar. Mas é o Senhor que sempre nos dá a vitória. Porque se viesse de nós mesmos, então já haveríamos feito. Mas dependemos em certas situações do teu poder. Então toca, meu Deus, nesse familiar que está enfermo. Toca nessa pessoa que colocou o nome aqui, desse ente querido, que está passando por um problema, por uma situação de dificuldade que ela já não tem conseguido, já não sabe o que fazer. E é por isso que ela pede oração, pedindo a tua ajuda e o teu socorro. Eu apresento todos os nomes que estão aqui, meu Pai, e eu peço que o Senhor os abençoe de uma maneira poderosa e gloriosa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Olha, pessoal, tenha dentro de você um outro espírito. O espírito da fé, não da incredulidade. O que ainda não aconteceu, vai acontecer. E Deus vai fazer você presenciar coisas maravilhosas que, de repente, você já nem acreditava. Mas acredite a partir de agora. Seu futuro vai ser promissor. Tá bom? Olha, Deus abençoe a todos. A gente fica por aqui com mais uma reflexão. Um abraço.